Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui num ambiente novo, começando mais um novo vídeo para vocês. E ainda em continuidade ao Scott Peck, né, além da trilha menos percorrida. E nesse livro, vibrantemente, o Scott Peck traz algumas questões que estão em muita sintonia com a realidade em que nós estamos vivendo no século XXI. Uma correria desenfreada, uma informação parcial, um ativismo pelo simplismo. Então ele vai fazer uma crítica muito interessante sobre isso, colocando o simplismo como uma doença espiritual e psicológica. Nessa parte 1, ele vai trabalhar 3 pilares centrais que nós podemos aqui colocar. Pensar é um dever humano. A consciência exige coragem e responsabilidade. E crescimento espiritual é impossível sem enfrentamento da complexidade. Então, nesse capítulo, ele vai desenvolver algo relacionado ao nosso pensamento, ou a forma como nós desenvolvemos o nosso pensamento. E cada vez mais a gente tem visto no século XXI as pessoas se voltando para um imediatismo, né? Uma falta de pensamento mais profundo, uma falta de análise das situações, uma falta da análise das complexidades, e com isso minimizando as ações de pensamento, o que pode prejudicar bastante a nossa vivência, né? Eu tive um professor há muito tempo atrás, foi meu orientador também, que ele dizia: pensar dói, né? E é exatamente isso que nós vemos na sociedade, nessa sociedade do século XXI. Não quer pensar, não quer perder tempo com o pensamento, quer a marmitinha fechada, prontinha, empacotada, para que eles possam então utilizar com mais rapidez. Nós temos visto aí um crescimento exponencial do uso da inteligência artificial, que por si só não é ruim, mas ela tem que ser usada com cautela. Se ela é utilizada como um recurso para atalhar o conhecimento, não serve, mas para dar mais densidade ao conhecimento, ótimo, né? Poder congruir dados diferentes, poder avaliar autores diferentes com o mesmo pensamento. A IA pode fazer isso com muita presteza, né? Então, o Scott Peck começa no capítulo 1 falando sobre o pensamento e a finalidade do ser humano ter cérebro, né? Nosso cérebro, dividido nas suas funções, é um cérebro altamente desenvolvido, né? Nós podemos ver na natureza que poucos avanços nós vimos, independente do pensamento, né? Não foi obra do acaso. Foi algo planejado, foi algo sonhado, foi algo materializado através das mãos dos homens, que tem o poder em si de transformar a natureza. Gosto de pensar dessa maneira porque em Gênesis 1, já que ele vai citar o Gênesis 3, eu posso fazer isso, né? Não é uma citação religiosa, mas uma meditação filosófica. No Gênesis 1, quando nós vemos lá, disse Deus, haja luz, né? A métrica do hebraico ali vai trazer uma palavra, né, que é criar do nada. No primeiro versículo está escrito lá: Bereshit bara Elohim et hashamayim en veret haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra é assim forma e vazia. Bara, então, é o verbo criar. Não é um atributo humano, um atributo divino, segundo a meditação hebraica. Mas o pensamento foi dado a nós, né? E nós temos o poder de pensar e de transformar a natureza. A finalidade de se ter cérebro, né? O Peck, então, o pensamento não é apenas raciocínio lógico, né? É busca por disciplina pela verdade e é esforço contínuo para compreender a realidade como ela é. A maior parte das falhas humanas não deriva da maldade, mas de pensamento insuficiente ou preguiçoso.
Então ele vai falar sobre a questão do simplismo e a sociedade, como a sociedade tenta atalhar através do simplismo, e isso tem prejudicado instituições, mídia, religião, vida cotidiana, tendência cultural, todas elas têm sido influenciadas negativamente pelo simplismo. E ele observa que as pessoas desejam respostas rápidas, as pessoas evitam nuances, as pessoas têm aversão a problemas complexos e preferem certezas confortáveis a análises honestas. O falso nunca pode ser saudável. Ele coloca dessa maneira, desenhando o simplismo dentro da nossa sociedade pós-moderna. Nem sempre aquilo que está na moda deve ser confundido com o que é correto, né? O valor de uma ideia está na sua capacidade de iluminar a realidade. O que está na moda frequentemente evita esforço, evita dor, evita responsabilidade. Supostos estereótipos e rótulos, né? Um dos maiores obstáculos do pensamento real é a tendência humana a se apegar a rótulos, a definições pré-ordenadas, né? Pré-conceituadas. Rótulos são atalhos mentais, poupam esforços, eliminam a necessidade de compreender a complexidade de pessoas e situações. Mas eles têm um custo, eles impedem o encontro com a verdade. Quando rotulamos, paramos de investigar. Quando paramos de investigar, paramos de crescer. Pensamento criminoso corrente, né? Como é que o PEC vai definir isso, né? Simplificar pode se tornar moralmente grave. E é muito pesado isso que ele vai dizer agora, né? Ele chama de pensamento criminoso todo pensamento que julga sem ouvir, condena sem examinar, reduz pessoas a categorias e escolhe ignorar nuances importantes. Esse crime não é jurídico, ao contrário, é um crime ético, é um dano à integridade da realidade e, portanto, à integridade do ser humano. Quantas vezes nós vemos isso acontecer nos nossos diálogos cotidianos, né? Nas relações com outras pessoas, o julgamento, vamos usar uma palavra popular, né? A fofoca, né? Que coloca na pauta o comportamento alheio, analisando o comportamento alheio segundo as nossas premissas, né? Sem levar em consideração que essa pessoa ou grupo de pessoas analisadas tem lá suas próprias premissas e tem sua própria realidade. Então, julgar sem ouvir, condenar sem examinar, reduzir pessoas a categorias e escolher ignorar nuances importantes, gera um crime ético, né? Segundo a visão do Scott Peck. Na parte 6 aqui desse capítulo 1, ele vai dizer: seu problema é pensar muito pouco. Pensar demais faz mal, como eu já havia mencionado meu professor, né? E eu já ouvi isso também, né? Porque na minha caminhada acadêmica, na minha caminhada de psicólogo e em outras funções que eu exerci no mundo, sempre fui de pensar e pensar bastante, né? As pessoas pensavam até que eu era lento demais por causa disso, né? A decisão era demorada porque eu pensava antes de agir. Isso é uma característica, né? Que pode ser desenvolvida, não é uma característica só de temperamento. Ela pode ser desenvolvida, mesmo aquelas pessoas que têm a tendência a tomar decisões com mais rapidez, precisam ter essa visão de que pensar pouco pode ser um problema, né? Pensar de menos pode ser um problema. Pensar demais é raro, pensar mal ou pouco é comum. Isso pode levar a decisões impulsivas, conclusões prematuras, falhas de julgamento e sofrimento evitável. Pensar é um trabalho árduo e muitos evitam esse trabalho. Pensar muito é problema dos outros, né? O pensamento complexo é simplesmente pensamento adequado. A resistência ao pensamento profundo é em si mesmo um sintoma da imaturidade social.
o bem, o mal, do que está entre os extremos. Nessa visão, eu gostei muito da abordagem que o Scott Peck faz, porque ele rejeita a visão infantil de bem e mal como categorias rígidas. Para ele, o bem é compromisso perseverante com a realidade. Quer dizer, o que foi certo ontem pode ser reanalisado, revisto e se tornar incorreto hoje. O que foi errado ontem pode ser revisto, analisado, para se tornar uma realidade positiva hoje. O bem é um compromisso perseverante com a realidade. O mal é a recusa deliberada de enxergar a verdade. E a maior parte do comportamento humano está entre esses dois extremos, né? Pensar e escutar exige paciência, suspensão de julgamentos, tolerância ao desconhecido e respeito pelo outro. Liberdade de pensamento. Quem não pensa, reage, repete, é conduzido por forças externas e vive à mercê de impulsos. Peck afirma que pensar é o caminho da autodeterminação real. Tempo e eficiência. O pensamento exige tempo. Tempo investido em pensar é tempo ganho em viver melhor. Paradoxo e pensamento antigo. Os paradoxos são choques, né? E o pensamento antigo remonta aos pensamentos que não são tão íntegros assim. Então, o Peck vai afirmar que o pensamento íntegro é flexível, honesto, disposto a mudar e capaz de sustentar tensões. Quem busca sempre respostas simples destrói a própria capacidade de compreender a vida como ela realmente é. Aí ele vai entrar no capítulo 2, falando sobre a consciência. E ele vai fazer algumas ponderações bem interessantes sobre a consciência, que a gente pode começar desenvolvendo, que a consciência é a faculdade que permite reconhecer a realidade, avaliar o certo e o errado, perceber as consequências, desenvolver responsabilidade e caminhar em direção à maturidade. Portanto, ela é a luz interior que possibilita crescimento. O mistério dessa consciência, ela é percepção ampliada, ela é capacidade moral, abertura à verdade, sensibilidade ao significado. Então nós precisamos revisitar os nossos lobos frontais, né? Embora a consciência seja mais biologia, Peck reconhece a função do cérebro na tomada de decisão, autocontrole e responsabilidade sobre as realidades. A estrutura neurológica dos lobos frontais é o suporte técnico da consciência moral. E ele vai fazer uma citação de Gênesis 3, né? A narrativa arquetípica da queda, né? Ou do pecado. Então, a queda é o despertar, a entrada na complexidade, a descoberta da responsabilidade e o início da moralidade. Para quem não está familiarizado, é a narrativa em que o homem e sua mulher, né, tocam na árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal já está dizendo, né? A árvore do conhecimento da moral, da distinção entre bem e mal. E agora ele vai fazer então vai nos dar de brinde um conceito que é bem interessante: bem, mal e pecado. Ele vai constituir esses três termos de uma maneira brilhante, né, que nos ajuda profundamente a entender essa realidade de bem, mal e pecado. Então ele vai diferenciar da seguinte maneira: erro humano é evitável, né? Ou erro humano inevitável. Fraqueza é comum. Pecado, recusa deliberada da verdade. Então, para ele, o mal é frequentemente uma escolha de permanecer na cegueira. Aí entra o pecado, né? Quando ele coloca erro humano inevitável, né? Fraqueza comum, está dentro da nossa natureza humana, mas
quando nós deliberadamente negamos ou recusamos a verdade, aí entra no conceito de pecado. O mal é frequentemente uma escolha de permanecer na cegueira. Achei muito interessante essa visão dele, né? Porque geralmente isso é uma pergunta que dentro das religiões, ou mesmo dentro da sociedade, nós vemos, né? Será que isso foi certo? Será que foi errado? Será que houve pecado envolvido, né? Se houve uma escolha deliberada por um ato insano, né, que poderia ter sido evitado, isso é pecado, né? O apóstolo Paulo vai falar isso na carta aos Romanos, né, que ele não conheceria o pecado se não fosse a lei. Então a lei é um instrumento positivo de iluminar as nossas atividades, a nossa visão de mundo, né? O Peck então vai colocar o conceito que ele tem como sombra, e a gente vai ver que é muito semelhante ao que é determinado na psicologia junguiana, né? A sombra é entendida como impulsos, tendências, desejos, medos que preferimos não admitir. Então essas tendências vão ser analisadas pela nossa consciência moral, nossa competência para agir corretamente no mundo. Então, isso exige pensamento. Não tem de outra maneira. Não existe outra maneira, né? Isso exige uma análise lógica da realidade. Portanto, o Peck coloca essas questões bem parecido, bem na visão junguiana, né? Que quando nós enfrentamos quem nós somos realmente, né, os nossos impulsos, os nossos desejos, os nossos medos, nossas tendências, nós então estamos buscando a reconciliação com a sombra e assumindo verdadeiramente quem nós somos. Esse é o processo da individuação. Para ele, consciência e competência é a ação responsável e o teste da consciência, né? Consciência não é apenas saber o que é certo, mas agir com competência. Consciência da morte, a mortalidade nos obriga a refletir, priorizar e crescer. Consciência de morte fortalece a vida. Eu costumo dizer no consultório para as pessoas que estão aflitas pela perda, pelo luto, ou por alguma coisa mais, ou as crises da meia-idade, né, que o grande dilema do ser humano é ele enfrentar a realidade que está quando ele tem mais vida a viver do que vida vivida. Então ele está ainda nos ensaios da vida, né? Ele ainda vai viver muito tempo, ele tem mais vida a viver. Mas quando ele chega em determinado momento, e eu posso me colocar nessa posição, eu já tenho mais vida vivida do que vida a viver. Isso é consciência de morte, né? E a consciência de morte leva-nos a analisar a vida com mais seriedade, né? Com menos simplicidade e com menos sofrimento também, né? Saber da sua finitude é saber que você vai ter vida a viver ainda e é preciso aproveitar essa vida de uma forma consciente, de uma forma moralmente aceita, de uma forma equilibrada e viver em paz, né? É a hora que a gente começa a prezar mais o silêncio, prezar mais as coisas belas, prezar mais os momentos de reflexão do que os ativismos, né? De toda forma. Scott Peck vai colocar então, viajando com Deus. Essa caminhada é sempre dinâmica, nunca finalizada. Ele reconhece em Deus o companheiro ideal de caminhada. E no capítulo 3 ele vai então fechar essa primeira parte, né? Nós estamos gravando esse vídeo hoje, mostrando que pensar é ter consciência, e ter consciência não basta, é preciso aprender, mudar e crescer. É um trabalho contínuo esse crescimento, né? Não é uma coisa estanque. Eu aprendi. Não, hoje eu aprendi os ensaios dessa questão. Amanhã eu vou aprender um pouquinho mais. Talvez eu cometa o mesmo erro de novo. E em cometendo esse erro, eu vou aprender uma nova visão desse erro e eu vou
Então, progredindo, crescendo, é uma experiência profunda, não superficial e muito pessoal. É outra coisa que eu costumo dizer muito no consultório para os meus pacientes, né? Aquele encontro ali da clínica, ele é único e irrepetível, né? Primeiro porque eu estou diante de uma pessoa que está passando por um drama naquele dia. Pode ser um drama que ela vem vivendo, mas a gente avançou um pouquinho no conhecimento daquele drama. Então, mesmo que na próxima sessão a gente continue com o mesmo assunto, não será igual àquela sessão vivida, né? Ele vai falar também da questão do aprendizado passivo e ativo. Então, o aprendizado verdadeiro é sempre ativo. Participa à vontade, esforço, reflexão, revisão constante de si mesmo. O aprendizado passivo é apenas acúmulo de informação. Eu li na minha vida 500, 1000 livros. Se eu não usar o conhecimento que ele me trouxe, não serve para nada. Se eu não utilizar o conhecimento e ele se tornar passivo, ele não serve para nada. Então, o acúmulo do conhecimento é, na verdade, para que seja ativo, para que seja utilizado na prática. Crescimento e vontade. Sem vontade não há mudança. Somos seres de vontade, seres volitivos, né? Nós somos seres de escolha. Então, sem vontade não há mudança. E um segundo elemento que ele já colocou também lá no livro 1, disciplina. Sem disciplina não há formação. Então, casamos duas questões, vontade e disciplina, nós conseguimos movimentar a nossa vida, modificar a nossa caminhada e produzir resultados positivos. E ele vai falar de um ponto que agora, que eu já mencionei em outros livros, em outros vídeos, desculpe, né? Livros também, porque eu estou escrevendo alguns livros, né? Mas sobre a questão do narcisismo e o abandono do narcisismo. Todos nós temos um quezinho, né? Um temperinho de narcisismo, porque nós olhamos para nós mesmos e queremos, né, enxergar nossa bela imagem refletida no filme d'água, né, que é o mito de Narciso. Mas o narcisismo é uma barreira ao crescimento, porque nós, por ele, nós nos impedimos de nos autocriticar, nos responsabilizarmos ou assumirmos a responsabilidade pelos nossos atos, de perder a empatia pelos atos dos outros, né? Quando um outro comete um erro que nós julgamos, né, errados, nós então criticamos e não temos empatia e impede também a mudança, né? Se eu acho que eu estou certo, então não preciso mudar, né? Crescer é abandonar a autoimagem rígida e permitir-se ser questionado, né? É dar uma relaxada, né? Não endurecer tanto nos pensamentos, não endurecer tanto nas circunstâncias, não ser rígido moralmente para o outro, não sendo rígido moralmente para si mesmo. Jesus falou isso, inclusive, com os fariseus, né? Com os mestres escribas, os rabinos do seu tempo, que eles eram semelhantes a sepulcros caiados, né? Do lado de fora todo branquinho, mas por dentro podridão, né? Porque eram as pessoas que andavam com ombreiras, né? Talites, chapéus e com uma cerviz dura, né? Eles eram perfeitos e as outras pessoas eram imperfeitas, né? Fazer uma autocrítica é necessário para nós crescermos, né? Narcisismo e amor próprio. O amor próprio verdadeiro não é indulgência, mas é honestidade. Ele vai falar uma coisa muito interessante sobre isso mais à frente um pouquinho. Morte, narcisismo e aprender a morrer. Essa transformação exige renúncia. Vamos pensar um pouquinho, né? Renúncia das crenças inadequadas. Renúncia de defesas. Renúncia de ilusões.
Me faz lembrar um texto que eu escrevi há bem pouco tempo, sobre uma dúvida, né, que surgiu no nosso grupo lá do GAPC, Grupo Apoio à Pessoa com Câncer, onde nós falamos um pouco sobre expectativa e esperança. E as pessoas confundem esses dois termos, né? Porque, na verdade, as ilusões passam pelo caminho da expectativa. Eu construo uma realidade, e essa realidade é almejada, não que isso seja ruim, tá? Mas ela sempre vai ter um tempero de ilusão e de fantasia. A esperança não, ela é construída dia após dia, ela é conversada, ela é desenvolvida na presença de Deus em oração, né, para aqueles que desenvolvem essa atividade, né, porque ela não é fixada na ilusão, ela é fixada na realidade, na vida, na vivência, né? É que associa esse processo à ideia de aprender a morrer, né? A gente sabe como viver, mas como morrer não, né? A desaprendizagem e a flexibilidade. Desaprender é tão importante quanto aprender. Quando nós aprendemos errado, nós precisamos desaprender, desapegar daquele conhecimento errado, para que a gente possa, a partir daí, viver bem. Reconhecer a sua própria falibilidade, reconhecer os seus próprios velhos hábitos, né, que precisam morrer, para que você adquira novos hábitos e hábitos saudáveis. Ele coloca, então, que o aprendizado como uma aventura, valores e escolhas, né? Crescer implica fazer escolhas alinhadas com valores consistentes. O aprendizado não é neutro, ele é ético. Aprender com modelos. Bons modelos facilitam o crescimento. Maus modelos perpetuam imaturidade. Então é interessante isso que ele coloca também, porque nós podemos ter bons modelos em quem nos mirar, né? Eu começo pelo próprio Jesus Cristo, né? Falem o que quiserem, digam o que quiserem a respeito dele, mas tudo que nós temos relatado sobre a vida dele é bom, moralmente bom. E o aprendizado em grupo. Crescimento não é apenas individual. Nos relacionamentos e comunidades, a pessoa confronta limites e potencialidades que sozinha não perceberia. Então, nessa primeira parte, né, o Peck vai desenvolver 7 grandes ideias que eu achei muito interessante aqui replicar no final do vídeo. Pensar profundamente é obrigação humana e caminho da maturidade. O simplismo é uma recusa da realidade, portanto um mal. A consistência é o centro moral da pessoa, a consciência é o centro moral da pessoa e precisa ser cultivada. Crescer é trabalho contínuo, disciplinado e muitas vezes doloroso. Narcisismo e preguiça mental são os grandes inimigos do desenvolvimento. A vida exige enfrentar paradoxos e abandonar a necessidade de respostas fáceis. E o aprendizado é o processo por meio do qual o ser humano se torna capaz de viver e viver a verdade. Bom, terminamos essa parte 1 aí do Além da Trilha Menos Percorrida. Continuamos aí contando com a sua com o seu apoio aos nossos vídeos, né? Dá lá seu joinha, né? Diz lá gostei, faça sua assinatura no canal, né? Aderência ao canal, para que nós tenhamos aí cada vez mais novos vídeos e novas ideias. Realmente eu tenho já uma coleção de scripts aqui para que a gente possa desenvolver novos vídeos. Quero também desenvolver em novos cenários. Já fiz um no consultório, já fiz um ao ar livre, agora estou fazendo aqui na varanda da minha casa. Até está ficando um pouco escuro, porque eu estou no entardecer aqui, né, no pôr do sol. Eu escolhi dessa forma de propósito. O barulho da rua está aqui ao fundo, né? Mas tornando esse vídeo bem exclusivo
naquilo que ele tem de melhor para oferecer. Obrigado pela sua audiência, obrigado por assistir nossos vídeos e continue dando força ao nosso canal. Um abraço.